Meu cromossomo favorito, hoje é dia de cariotipando uma metáfase. Bora cariotipar! Cariotipando uma metáfase, hashtag cromossomo 1. Pessoal, o cromossomo 1, se a gente adotar esta região como centrômero, né, nós vamos ver que P e Q têm o mesmo tamanho. Então, cromossomo 1, o braço curto, que é P, é igual ao braço longo, tá? O cromossomo 1 pertence ao grupo A dos cromossomos e a sua morfologia é metacêntrico. Tudo bem? Então, o que caracteriza, quais regiões, quais bandas caracterizam o cromossomo 1? Nós temos no braço longo 3 bandas bem evidentes aqui, ó, onde eu estou seguindo com a linha vermelha, tá? Então, no braço longo, a presença destas 3 bandas escuras, uma região bem marcada abaixo do centrômero, que é uma região de heterocromatina. E da metade para cima do braço curto, ter esta região, esta parte mais branca, olha, vamos lá. Existe banda no final do braço curto do cromossomo 1. Mas, comparando, no geral, esta região aqui é uma região clara. Olha, gente, tem banda, tá? Olha, veja lá, isso aqui é banda, isso é banda, 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 banda. Porém, no contexto, no geral, essa região é mais clara. Então, ter estas 3 bandas escuras no final do braço longo, abaixo do centrômero, ter uma região bem marcada, que é a heterocromatina, e da metade para o final do braço curto, a gente encontrar esta região mais clara, isso aqui dá uma visão mais simplificada e direta do cromossomo 1. Vamos identificar o cromossomo 1 numa metáfase? Vamos lá. Numa metáfase, tá? Nós temos aqui todos os cromossomos, deste jeito que a gente olha no microscópio, que um citogeneticista enxerga uma metáfase, ou enxerga os cromossomos, e nesta metáfase, de acordo com as características que eu acabei de falar para vocês, quais são os 2 cromossomos 1 nessa metáfase? Alguém vai parar o vídeo para identificar, para tentar identificar? Fiquem à vontade, mas pode me enviar um direct que eu encaminho essa metáfase aqui para você tentar sozinho em casa descobrir qual é o cromossomo 1, mas para finalizar a aula, o cromossomo 1 é este e este, tá? Então, estes 2 cromossomos são os 2 cromossomos 1 dessas metáforas. Cariotipando uma metáfase, hashtag cromossomo 2. Pessoal, essa região tracejada aqui é o centrômero. E nós temos no cromossomo 2 que o braço curto é um pouco menor que o braço longo. Então, o cromossomo 2, o braço curto é um pouco menor que o braço longo. O cromossomo 2 também pertence ao grupo A, assim como o cromossomo 1, e a morfologia dele é submetacêntrico. Este é o cromossomo 2. Agora, como que eu identifico o cromossomo 2 ao longo de uma metáfase? Bom, o cromossomo 2, se vocês observarem ele como um todo, ele é totalmente com bandas. Então, ele tem muitas bandas no P e no Q, tá? Mas nós temos que, no P, nós temos 4 regiões bem definidas, tá? 1, 2, 3 e 4. Tudo bem? Então, essas 3 partes ou regiões mais definidas com bandas escuras definem o braço curto do cromossomo 2. E também nós temos estas 2 regiões, 2 bandas marcadas no final do braço longo. E estas outras 5 aqui definem o braço longo do cromossomo 2. Então, essa outra região aqui, que contém 5 bandas escuras, também caracterizam o braço longo do cromossomo 2. Tá? Então,
Recapitulando, o cromossomo 2, P é um pouco menor que Q, ele é submetacêntrico e nós temos bandas por todos os cromossomos, como está dizendo aqui, e nós temos também as bandas, né, que caracterizam as 4 regiões escuras do braço curto, e também nós temos uma região final do braço longo e 5 bandas também no braço longo que caracterizam o cromossomo 2, tá? Vamos para a metáfase? Aqui na metáfase, qual é cromossomo 2? Vocês querem descobrir sozinhos quem é o cromossomo 2? Já estão pensando aí no cromossomo 2? Pessoal, qualquer coisa, me mande um direct que eu encaminho essa imagem para você tentar descobrir o cromossomo 2 sozinho em casa. Mas para a gente finalizar, vamos lá. Coincidentemente falando, os cromossomos 2 desta metáfase estão sobrepostos. Eu vou mudar de cor aqui para um laranja e veja lá as bandas do braço curto aqui e aquelas bandas do braço longo aqui. Tudo bem? Assim repete neste homólogo aqui, ó, as bandas do braço curto aqui e as regiões do braço longo aqui. Cariotipando uma metáfase #3. Pessoal, este é o cromossomo 3. Mais uma vez, o pontilhado é o centrômero. E nós temos no cromossomo 3 que P é igual a Q. Ou seja, vamos lá, cromossomo 3, P é igual a Q. Logo, a sua morfologia é metacêntrico. E o cromossomo 3 pertence ao grupo A. Assim como o cromossomo 1, o cromossomo 2 e o cromossomo 3 pertencem ao grupo A. Pessoal, quais são as bandas que caracterizam o cromossomo 3 se a gente olhar assim a primeiro momento? Bom, eu sempre gosto de identificar o 3 por esta região aqui, final, chamada de P-ter, final do cromossomo 3, tá? P-ter. Então, nós temos uma regiãozinha clara, uma banda clara, e depois uma nova banda escura aqui, tá? Então, este final do braço curto me caracteriza muito bem o cromossomo 3 quando eu estou analisando. Assim como, se eu pegar a região de centrômero, algumas bandas escuras acima do centrômero e algumas bandas escuras abaixo do centrômero, também é um ponto em que eu sempre olho para determinar o cromossomo 3, e depois eu tenho essas 3 bandas aqui mais marcadas no final do braço longo, tá? No final do braço longo. Então, recapitulando, pessoal, o cromossomo 3, ele é metacêntrico, pertence ao grupo A, e P é igual a Q. Logo, eu identifico o cromossomo 3 por esta região final aqui, que é o P-ter, a região final do braço curto do cromossomo 3, tá? Eu vou até mudar de cor aqui para eu chamar a atenção, tá aqui, ó, região final do braço curto do cromossomo 3, onde eu destacaria esta bandinha escura aqui, ó, bem do finalzinho, tá? Depois, na região centromérica, eu tenho bandas escuras tanto acima do centrômero como abaixo do centrômero, e eu destacaria essas 3 bandas mais fortes aqui no final do braço longo do cromossomo 3. Então, assim eu identifico o cromossomo 3. Qual é o cromossomo 3 numa metáfase? Bora lá! Aqui está a metáfase. É deste jeito que um citogeneticista analisa os cromossomos, tá bom? Num microscópio. E aqui, quando a gente olha para todos esses cromossomos, aquelas dicas que eu dei fazem com que eu enxergue ou identifique quem são os 3 aqui nessa metáfase. Quem quer descobrir sozinho, dou um tempinho para vocês, tá? Se não, me envie um direct que eu encaminho essa foto para vocês poderem descobrir quem é o 3, identificar o 3 sozinhos em casa, tá bom? Mas cromossomo 3 aqui nessa metáfase, pessoal, é este daqui e este daqui. São os 2 cromossomos 3, identificados.
cariotipando uma metáfase #4. Pessoal, este é o cromossomo 4 e a gente tem que sempre lembrar que o tracejado é o centrômero, certo? E no cromossomo 4 eu tenho que P ele é menor, bem menor que Q. Então vamos lá, no cromossomo 4, P é menor que Q, isso faz do cromossomo 4 ter uma morfologia do tipo submetacêntrico e o cromossomo 4 pertence ao grupo B, tá? Então, o que me caracteriza, o que chama a minha atenção no cromossomo 4? Bom, eu tenho que P é menor que Q e que eu tenha as bandas que me caracterizam o cromossomo 4. Aí é muito individual, tá? Mas tem bandas que chamam mais atenção que outras. Então, no braço curto do cromossomo 4, ó, no braço curto do cromossomo 4, eu tenho, vou mudar de cor aqui. Eu tenho esta região branca e esta banda muito marcada, tá bem? Seguido de centrômero, que nós já vimos, e eu chamo de ombrinho. Existe essa banda aqui, ó. Essa banda no cromossomo 4, abaixo do centrômero, eu chamo de ombrinho. Ela é característica do cromossomo 4. Depois eu tenho 3 bandas bem definidas na metade do braço longo e esse pezinho aqui, ou esse final do braço longo com 2 bandas formando quase que um quadrado no final do cromossomo 4 e o pezinho dele branco, ou seja, a região final lá, o 4-queter mais branquinho, tá? Então, visualmente, são estas bandas que me chamam a atenção do cromossomo 4, tudo bem? Vamos fazer uma revisão? O cromossomo 4, ele é submetacêntrico, ou seja, P é menor que Q, e eu tenho estas bandas que eu anotei aqui. Vou mudar de cor de novo. Estas bandas que eu anotei aqui. Primeira, região mais branquinha no final do braço curto, seguido desta banda mais grossa, tá? Eu tenho esta banda abaixo do centrômero que eu chamo de ombro, né, do cromossomo 4, é uma banda bem definida. Depois, 3 bandas fortes pretas marcando o meio do braço longo e esse famoso aqui quadradinho no final do braço longo, seguido do pezinho branco. É assim que eu caracterizo, são essas bandas que me chamam a atenção quando eu vou falar do cromossomo 4. Bora para a metáfase? Vamos ver aonde que estão os cromossomos 4 da metáfase? Vamos lá. Pause o vídeo, olhe para a metáfase e tente descobrir qual é o 4 sozinho, tá? Já identificaram? Vou mostrar para vocês. Este é um cromossomo 4 e este é um cromossomo 4. Vamos marcar as bandas? Olha, 4 aqui, 4 aqui. Braço curto com o final branquinho, braço curto com o final branquinho. As bandas fortes ao longo, na metade do braço longo, o quadradinho seguido do pezinho branco. As bandas fortes, o quadradinho seguido do pezinho branco, no final do braço longo. E vou chamar a atenção para vocês aqui do ombrinho. Olha, o ombro do cromossomo 4 é esta banda e esta banda. Lembra que eu falei do ombrinho? Então, está aí. Estes são os 2 cromossomos 4 desta metáfora. Cariotipando uma metáfase #5. Pessoal, este é o cromossomo 5. Não podemos esquecer, linha tracejada, centrômero. E no cromossomo 5, eu também tenho que P é menor que Q. Então, se P é menor que Q, e eu vou te falar, assim como no cromossomo 4, P é bem menor que Q, eu tenho que o cromossomo 5, ele é submetacêntrico,
e que pertence ao grupo B, tá? E quais bandas eu tenho que olhar, ou quais bandas me chamam mais a atenção no cromossomo 5? Eu tenho aqui, ó, no braço curto, eu tenho esta banda escura, ela é característica do braço curto do cromossomo 5, tá? E com estas duas bandinhas aqui, escuras, nas margens do centrômero. Além disso, no braço longo, eu tenho algumas bandas escuras que me caracterizam essa região como um bloco escuro, tá? Seguido, já no final do braço longo, de duas bandas bem fortes aqui, formando quase que também um quadradinho parecido com o quadradinho do 4. Então, cromossomo 5 pertence ao grupo B, P é menor que Q, e isso lembra, então o 4 parece com o cromossomo 5, tá? Então vou colocar aqui do lado, ó. O cromossomo 4 parece com o cromossomo 5, mas as bandas que determinam o 4 e do 5, elas são diferentes, estão posicionadas em locais diferentes, tá bom? Então, resumindo, eu tenho essa banda escura no braço curto, na metade do braço curto, ela é bem determinante, na metade do braço curto. Eu tenho este bloco de bandas escuras que me caracterizam essa região como visualmente bem escuras, que chama a atenção esse bloco aqui de banda escura, e um quadradinho similar ao do cromossomo 4 aqui no final do braço longo, tá? Então, visualmente falando, são essas bandas que chamam a minha atenção quando eu vou analisar e caracterizar um cromossomo 5. Vamos para a metáfase? Quais são os cromossomos 5 desta metáfase? Vai, 1, 2, 3 e bora identificar. Este é um cromossomo 5 e este é o outro cromossomo 5. Vou mostrar para vocês agora as bandas que eu olho e caracterizo como cromossomo 5. Olha, essa banda escura bem no meio do braço curto, lembrando que o centrômero está aqui neste cromossomo e está aqui neste cromossomo, e esta banda aqui escura é do braço curto. Aí lembra que eu falei? No meio do braço longo tem um bloco, uma sequência de bandas escuras, tá? Estão aqui, ó, neste e neste. E o quadradinho parecido com o Q do 4, final do braço longo do cromossomo 4. Este quadradinho caracteriza, parecido com o 4, só que porém é o final do braço longo do cromossomo 5. Então, estes dois são os cromossomos 5 da metáfase. Tudo bem? Cariotipando uma metáfase, hashtag cromossomo 6. Gente, olhou o tracejado, lembrou que é centrômero. Beleza. Para cima do centrômero, sempre o braço curto, chamado de P, para baixo o braço longo, chamado de Q. O que nos chama a atenção no braço curto do cromossomo 6? Eu sempre olho essa porção final aqui do braço curto do cromossomo 6. Tenho esta banda muito forte, tá? Marcada, característica do braço curto do cromossomo 6. E uma banda um pouco acima, um pouquinho mais clara. Essas duas bandas, elas logo de cara me mostram assim, opa, esse deve ser o P do 6. O que vem para baixo disso? Uma região mais clara, seguida de uma outra banda bem forte. E detalhe, dentro desta região mais clara que eu anotei e mostrei para vocês, tem uma banda clarinha aqui, ó. Tá? Ela é um pouco mais escura em tonalidade na região clara, mas ela existe aqui, uma banda clarinha. Essa banda, ela às vezes ela é pouco visível, ela tá mais clara do que aqui na imagem, mas ela é uma banda importante do braço curto do cromossomo 6. Para baixo do centrômero, ou seja, ao longo do braço longo do cromossomo 6, nós temos regiões ou bandas escuras que marcam
o braço longo do cromossomo 6, que é esta primeira banda aqui, que ela abre, essas duas bandas aqui, abaixo, e esta porçãozinha final do braço longo do cromossomo 6, que aí todo cromossomo, se a gente olhar, existe o famoso quadradinho. Toda hora eu falo do quadradinho do cromossomo. Aqui a gente forma um quadradinho do braço longo do cromossomo 6, entre essas duas bandas escuras, e aqui a gente tem uma região de banda escura que ela pode abrir, tá? Então, essas bandas que nos direcionam a análise do cromossomo 6. Todas essas bandas são visíveis desse jeito? Vai depender da resolução em que nós estamos analisando os cromossomos, tá? Bora para a metáfase? Então eu vou mudar de slide e vocês vão tentar sozinhos identificar qual é o cromossomo 6 na metáfase. Maravilha, pessoal! Aqui está a metáfase e aonde estão os dois cromossomos 6 desta metáfase? Bora lá! Vamos encontrar? Aqui está um cromossomo 6 e o seu homólogo, o outro cromossomo 6, está aqui, ó. Veja bem, centrômero, aquela banda escura, característica do final do braço curto, e aquelas bandas escuras no braço longo. E aqui não muito nítido, mas a gente encontra o começo, uma marcaçãozinha do quadradinho do cromossomo 6. Mais uma vez, isso vai depender da resolução com que a gente está analisando e quão nítido e eficiente foi a marcação dessas bandas. Porém, estes são os dois cromossomos 6 da metáfase. Cariotipando uma metáfase, cromossomo 7. Eu acho o cromossomo 7 muito elegante, pessoal. O cromossomo 7, ele é submetacêntrico, pertence ao grupo C, tá? E a aula de hoje é o cromossomo 7. Gente, o cromossomo 7, ele é um cromossomo, para mim, elegante, bonito. Eu adoro analisar o cromossomo 7. E para a gente começar a análise, tracejado, com vocês é o quê? Centrômero. Maravilha. E o cromossomo 7, eu já falei que ele é submetacêntrico, por quê? P é menor que Q. Então, se P é menor que Q, eu tenho um cromossomo submetacêntrico e eu vou dar um detalhe. O P do cromossomo 7, ele é praticamente metade do tamanho do Q, tá? Então eu falo que o cromossomo 6, como eu falei na aula passada, e o cromossomo 7 de hoje tem uma proporção de 1 para 3, mais ou menos de tamanho, né? Se a gente pegar, dividir o cromossomo 7 em 3, uma parte é braço curto e aí duas outras partes é o braço longo. Bom, o que me chama a atenção, quais são as bandas que me atraem do cromossomo 7? Bom, eu tenho o final aqui do braço curto com essa banda muito marcada, tá? Eu tenho uma banda muito forte aqui no final do braço curto do cromossomo 7, seguido de uma cabecinha, de um topetinho branco, que são esses dois topetinhos brancos aqui. Depois, eu tenho uma outra banda forte, próximo ao centrômero, que é essa aqui, que me chama a atenção. E no braço longo, gente, eu tenho, vou até trocar de cor, eu tenho alguns blocos de bandas que é muito característico do 7. É esta região aqui e esta região aqui, tá? Então a gente vê 3 áreas ou 3 regiões com bandas escuras ao longo do cromossomo 7, que quando a gente vai esquematizar, eu vou esquematizar um cromossomo 7 para um aluno, por exemplo, eu desenho assim, né? Eu faço braço curto, braço longo, e eu falo assim, pessoal, tem uma banda escura no final do braço curto e 3 bandas no braço longo. Isso aqui, para mim, é um esquema muito simples da representação do cromossomo 7. Lembrando que estas duas bandas aqui, dependendo da resolução,
né? Então, se a gente pensar aí num cromossomo com 400 bandas, coisas do tipo, elas estão mais próximas, tá? Elas estão mais unidas, então isso aqui pode parecer ser uma banda só, né? Mas não, são duas e que nessa resolução aqui, desse cromossomo, tá mais esticadinho, tem muito mais detalhe nele aqui, aí eu consigo ver nitidamente a separação dessas duas bandas. Beleza? É assim que eu analiso o cromossomo 7, esses são os principais parâmetros para análise. Bora para a metáfase. E aí, quem vai descobrir primeiro quais são os dois cromossomos 7 nessa metáfase? Bora lá? Tempo para vocês. Show de bola! Este aqui é um cromossomo 7 e este aqui é um cromossomo 7. Ah, professor, mas eu não vejo direito as bandas aqui que você mostrou no slide anterior. Pois eu vou te mostrar. Centrômero, centrômero, braço curto, braço longo. P, Q. Olha lá, bandinha do final do braço curto e 3 regiões de bandas no braço longo. Olha essa bandinha que eu te falei, parece... Ó, vou circular. Parece que é uma, mas são duas. Aqui nesta resolução que eu não consigo ver. Olha aqui esse outro cromossomo 7. Final do braço curto, 3 regiões no braço longo. Mais uma vez, essa bandinha aqui nem sempre está aberta como no slide anterior. Tudo bem? Cariotipando uma metáfase, hashtag cromossomo 8. Galera, cromossomo 8 a gente começa analisando sempre pelo tracejado. E vocês já sabem, enxergou um tracejado é o quê? Centrômero, isso mesmo. Então tá, partindo do centrômero, sempre nós temos braço curto e nós temos braço longo, o P e Q. O cromossomo 8, gente, ele é um cromossomo que pertence ao grupo C e ele é um cromossomo submetacêntrico, ou seja, P é menor que Q. E aí, o P do cromossomo 8, ele acaba aí sendo bem menor, 3 vezes menor que o braço longo, tá? E vamos lá, quais bandas me chamam a atenção ou gritam aos meus olhos para que eu faça a distinção de todos os cromossomos para o cromossomo 8? Então, eu vou trocar de cor aqui. Eu tenho no braço curto, gente, eu tenho essas duas bandas aqui, ó. Essas duas bandas aqui bem nítidas, bem marcantes. Essas duas bandas, elas aparecem em resoluções menores, inclusive, do cromossomo. E é o quadradinho, tá vendo, ó? Do braço curto do cromossomo 8, né? E aí, entrando no braço longo, eu vou ter uma marcação de uma região mais escura aqui, uma outra marcação mais escura aqui e essa banda bem nítida, seguida de uma região mais clara. E o pezinho do 8 é bem clarinho, tudo bem? Então, no braço longo, eu vou ter duas regiões escuras e uma banda definida bem forte, seguida de uma região mais clara do cromossomo 8. Então, bora lá na metáfase ver quem são os cromossomos 8? Bora cariotipar. Maravilha! Nesta metáfase, cadê o cromossomo 8? Quem vai adivinhar ou quem vai acertar ou identificar primeiro esse cromossomo 8? Vamos lá, gente. Tempo para vocês descobrirem. Voltando para cá, nós temos este aqui como cromossomo 8 e este aqui como cromossomo 8. Ah, mas professor, mostra certinho aí então quais bandas de fato é do 8. Bom, gente, como eu disse, independente da resolução, tem duas bandas no braço curto que caracterizam o quadradinho do braço curto, ela sempre aparece. Depois eu tenho uma banda, duas regiões escuras e uma banda bem marcada, que é a banda bem marcada no final do braço longo e o finalzinho do braço longo, uma região clara, tá? Então, por estas bandas, este cariótipo aqui está numa resolução mais baixa. Até nesta resolução mais baixa, eu tenho estas bandas como bandas escuras características do cromossomo 8.
Cariotipando uma metáfase, hashtag 9. Vamos lá, pessoal. Quais bandas eu preciso observar para que eu analise um cromossomo 9, né? Num padrão de banda G. Então, pessoal, cromossomo 9 pertence ao grupo C, é um grupo dos cromossomos que a gente já vem estudando aí a partir do cromossomo 6, né? Então nós já vimos o 6, o 7, o 8, hoje é dia de cariotipando o cromossomo 9. E vamos lá, se o meu tracejado é o centrômero, então eu tenho que o cromossomo 9 é um cromossomo submetacêntrico, ou seja, meu P ele é menor que meu Q. E aí eu acho que o cromossomo 9, ele tem mais ou menos a proporção de 1:3 entre P e Q. Tudo bem? Mas, Bruno, quais são as bandas que gritam, regiões que chamam a atenção no cromossomo 9? Bom, eu tenho algumas regiões que eu bato o olho, eu tento por elas já me seguir para analisar o cromossomo 9. Vou dar uma mudadinha de cor aqui e vamos lá. Se eu observar o P do cromossomo 9, eu tenho que, acima do centrômero, uma região de banda clara, tá? Essa região aqui de banda clara é uma região muito importante para mim, né, quando eu vou analisar o 9, porque é a presença dessa banda clara de uma maneira bem nítida que eu consigo diferenciar, por exemplo, é uma das regiões que eu uso para diferenciar, por exemplo, do cromossomo 8, né? Que o cromossomo 8 e o cromossomo 9 surge muita dúvida. Então, eu tenho essa banda como referência. Depois, óbvio, vocês estão vendo aqui duas bandas escuras, né? Do centrômero à porção terminal do braço curto, que também são características do cromossomo 9. Se eu tenho uma porçãozinha de banda clara, região clara, acima do centrômero, que é interessante para mim, eu tenho uma outra aqui, ó, abaixo do centrômero, que essa é uma região bem característica, a gente chama de pescoço do cromossomo 9, tá bom? E essa é uma porção que pode ser variável de tamanho, porque essa região aqui é heteromórfica, uma região de heteromorfismo, né? Então ela é uma extensão variável. Bom, abaixo desta região de banda clara, que eu chamo de pescoço do cromossomo 9, eu tenho uma região de banda escura. Essa região de banda escura ainda, as bandas escuras estão se separando, né? Elas estão se estratificando em mais de uma, mas normalmente 400 bandas, entre 400 e 500 bandas, essa região ela é um bloco só de banda escura, e aqui eu tenho duas bandas separadas, tá? Duas bandas escuras também separadas, essas aqui sim, são sempre mais separadinhas, mesmo numa resolução um pouco mais baixa, tá? E o pezinho, claro, cromossomo 9 tem um pezinho, na verdade não é um pezinho não, acaba sendo um pezão, é uma região de banda clara, a região terminal do braço longo, e é uma região de banda clara que chama bem a atenção. Bom, visto, então, essas bandas que, para mim, me ajudam muito para analisar o cromossomo 9, eu convido vocês para bora cariotipar lá na metáfase. Beleza, pessoal? Estamos aqui com a metáfase, e agora vamos, dentro dessa metáfase, identificar, pelo padrão de banda que eu falei um pouquinho atrás, quais são os cromossomos 9. Então, vou deixar aqui hashtag 9, porque iremos identificá-los agora. Tempo para vocês. Maravilha! Vamos lá. Cromossomo 9 está aqui. Cromossomo 9 está aqui. Veja bem, vou começar de baixo para cima. Pezinho claro, bem nítido. As bandinhas separadinhas. Aquela segunda região escura do braço longo, as bandas nem sempre estão separadas. Veja aqui, ó, pescocinho do cromossomo 9, pescocinho do cromossomo 9, centrômero, a bandinha clara aqui, ó. Olha a outra bandinha clara, passei o risco bem do centrômero, mas a bandinha clara está aqui também. E aí eu tenho as regiões escuras do braço curto. Gente, esse é o cromossomo 9. Já que eu fiz um rabisquinho no outro cariotipando, vou fazer um rabisquinho aqui. Cromossomo 9, submetacêntrico, duas bandas escuras no P,
Lembrando que essa banda aqui é uma região clara, pescocinho sempre claro, do 9, seguido de uma região escura, duas bandinhas que a gente vê com frequência elas separadas e o pezinho branco. Este é um esquema representativo quando eu vou desenhar um cromossomo 9. Cariotipando uma metáfase, hashtag cromossomo 10. Pessoal, cromossomo 10 para mim, ele parece um mataburro, parece uma costela, enfim, eu chamo ele de cromossomo costelinha. No cromossomo 10, pessoal, ele pertence ao grupo C, nós estamos finalizando o grupo C, tá? E ele é submetacêntrico, tá ok? Por quê? Bom, tracejado é centrômero. E se tracejado é centrômero, eu tenho braço curto aqui e braço longo aqui. O P e o Q, e no submetacêntrico, P é menor que Q, e aí eu também tenho na proporção aí de 1:3 praticamente de braço curto e braço longo. Por que que eu falo que o cromossomo 10 é um cromossomo mataburro? Porque o cromossomo 10, ele tem no braço curto, ele tem bem nítido esta região de banda escura aqui. E depois, isso é nítido, né? Tem o centrômero, que é uma região mais escura também. Mas no braço longo, ele tem 3 regiões de bandas escuras bem marcadas. 1, 2, 3. Olha desse cromossomo aqui. 1, 2, 3. E quando o cromossomo 10 está um pouquinho mais esticado, a gente vê uma banda mais clara entre as duas bandas, dessas duas bandas mais escuras aqui, tá? Então, esta banda aqui é muito importante da gente observar, porque para mim, ela me ajuda muito a posicionar o cromossomo 10. E ela é um indicativo de resolução do cromossomo. Então, quando ela está muito nítida, indica que o cromossomo está um pouco mais detalhado. E aí lembra, eu faço uma analogia se eu estou vendo mais detalhe no cromossomo, isso é igual resolução cromossômica. Tudo bem? Bora para a metáfase? Na metáfase, então, nós temos que encontrar os dois cromossomos 10. Onde será que ele está? Tempo para vocês identificarem. Já encontraram os dois cromossomos 10? Então vamos lá. Qual é o cromossomo 10 dessa metáfase? Este e este. Vamos identificar as bandas que eu falei? Olha, braço curto, uma banda escura bem no meio do braço curto, tá vendo? E no braço longo, 3 bandas bem marcadas, né? Regiões de bandas bem marcadas, escuras. Então, esqueminha do cromossomo 10, braço curto, braço longo, numa proporção aí de 1:3, mais ou menos, submetacêntrico, bandas, braço curto, uma banda bem marcada na metade do braço curto, 3 regiões bem marcadas no braço longo. Nesta resolução, eu não vejo aquela bandinha que eu falei, que é uma banda entre essas duas regiões aqui. No braço longo, é uma banda mais clara, eu não vejo nessa resolução, mas é muito importante a gente tentar encontrá-la na análise. Perfeito? Cariotipando uma metástase, cromossomo 11. Se a gente pegar aqui a linha tracejada e lembrar sempre que o tracejado é o centrômero do cromossomo, nós temos aqui o braço P, aqui o braço Q e o cromossomo 11, P é menor que Q. Logo, nós temos que o cromossomo 11 ele é um cromossomo submetacêntrico, pertencente ao grupo C, e hoje é a aula do cromossomo 11. Galera,
Bandas, regiões cromossômicas que me chamam a atenção para analisar o cromossomo 11. No braço curto do cromossomo 11, a gente tem uma banda muito forte aqui, tá? Nem sempre existe essa diferença ou esse espacinho claro entre essas duas bandas escuras. Normalmente é uma região escura só, mas podemos considerar então a presença dessas duas bandas para o cromossomo 11, para o P do 11. Às vezes, esse finalzinho mais escuro, essa banda mais escura também é possível de visualização, mas nem sempre, tá? Depois, nós temos sim uma região de bandas claras para baixo do centrômero, duas regiões de bandas escuras dentro do braço longo do cromossomo 11. Estas duas regiões também podem estar mais próximas umas das outras, e aí também eu tenho uma banda escura mais terminal, né, do braço longo do cromossomo 11, e assim eu vejo então as regiões que mais me chamam a atenção, tanto de regiões claras quanto de regiões escuras, né, de bandas claras e escuras dentro do cromossomo 11. Combinado? Bora para a metáfase? Vamos ver onde os cromossomos estão? Está aqui uma metáfase, a mesma metáfase de sempre, e a gente precisa encontrar o cromossomo 11. Tempo para vocês. Show de bola! Encontraram? Então vamos lá. Um cromossomo 11 está aqui e o outro cromossomo 11 está aqui. Vou mostrar para vocês agora aqui, ó, as bandinhas que eu falei. As bandas do braço curto estão separadas, tá? Então é visível a separação das duas bandas no braço curto, e também aquelas duas regiões de bandas escuras no braço longo. Aqui também está visível a separação entre as duas, e aquela bandinha escura do braço longo aqui, né, que eu falei que ela também é visível. Então, estas são as regiões do cromossomo 11, e eu já vou adiantar, o cromossomo 11 parece com o cromossomo 12. Cariotipando uma metáfase, cromossomo 12, pessoal. Cromossomo 12, se a gente sempre partir do centrômero, e aí, onde que está o centrômero nesta imagem? Pode falar em voz alta. No tracejado. Maravilha! Centrômero no tracejado, eu tenho P e Q. E no cromossomo 12, P é menor que Q. Logo, o cromossomo 12, ele pertence ao grupo C e tem a morfologia do tipo Submetacêntrico. Maravilha, isso mesmo. Cromossomo 12 é submetacêntrico. Bom, regiões cromossômicas, bandas cromossômicas que me chamam a atenção para analisar o cromossomo 12. Braço curto do cromossomo 12, eu tenho uma região de banda escura bem determinada aqui onde eu estou riscando, tá? Abaixo do centrômero, uma região clara. Nossa, isso está parecendo o cromossomo 11. Sim, está parecendo o cromossomo 11. Abaixo dessa região clara, eu tenho aqui 4 bandas escuras. As 4 bandas estão visíveis nesta imagem, mas nem sempre separadinha assim nos cromossomos, e uma bandinha mais terminal, escura, também caracterizam o cromossomo 12. Nossa, agora sim, o 11, ele parece muito com o cromossomo 12. Exatamente. Se você quer relembrar o cromossomo 11, volta para ver como é que ele é. E ele sim, parece com o cromossomo 12. Mas hoje é a aula do cromossomo 12, professor! Então, bora para a metáfase, vamos identificar lá os cromossomos 12. Metáfase na tela de vocês. Onde está o cromossomo 12? Tempo. Encontraram? Show de bola! Um cromossomo 12 está aqui e o outro cromossomo 12 está aqui, ó, sobreposto a um outro cromossomo, este aqui, que nós ainda não aprendemos, porém, iremos aprender. Bandas e regiões do cromossomo 12, pessoal. A escura no braço curto, bem nítido aqui, tá? Depois nós temos o centrômero, a região clara,
a sequência de bandas escuras aqui neste cromossomo, eu não estou vendo as 4 nítidas como na imagem anterior, porém é uma região de banda escura seguida de uma região de banda clara terminal ao braço longo do cromossomo 12. Eu vou só mostrar aqui um 11 para vocês recordarem. Olha aqui um 11. Este aqui, ó, é o cromossomo 11. Este cromossomo não parece com esse? Pois bem, ligeiramente diferentes o suficiente para nós termos a distinção de 11 para 12. Cariotipando uma metáfise, cromossomo 13, pessoal. Cromossomo 13 é o primeiro cromossomo do grupo D. Já estou até colocando aqui, ó, grupo D. Lembramos que tracejado significa centrômero e os cromossomos, né, do grupo D, que nós vamos ver o 13 hoje, mas o 14 e o 15 também faz parte do grupo D, são cromossomos acrocêntricos e o braço curto, que é o P, é menor que o Q. Gente, cromossomo acrocêntrico, o braço curto, ele é praticamente quase que invisível, mas ele está ali, tá? E para baixo do centrômero, ou seja, no braço longo, quais bandas me chamam a atenção para análise do cromossomo 13? Pessoal, são essas 3 bandas, 3 regiões ou 3 bandas aqui no braço longo. Essas 3 bandas é nítida. Acrocêntrico do tamanho médio, com essas 3 bandas aqui é 13, tá? É o cromossomo 13. Esta aqui também é uma banda visível, tá? Seria a 4ª banda. Ela é uma banda visível, mas ela não chama tanta atenção quanto essas últimas 3 bandas escuras aqui. Cromossomo acrocêntrico, tamanho médio, com essas 3 bandas, hashtag 13. Bora para a metáfase. Estamos com a metáfase aqui para análise e identificação do cromossomo 13. Tempo para vocês. Voltando para a metáfase, vamos lá. Esqueminha do cromossomo 13. Ele é acrocêntrico e tem 3 bandas fortes, da metade para baixo do braço longo e uma banda mais clara, que seria a primeira região escura do braço longo do cromossomo 13. Acrocêntrico de tamanho médio. Onde está o 13? Aqui está um cromossomo 13 e bem pertinho dele o outro cromossomo 13. Gente, quais são as bandas que eu falei que chamava atenção para o 13? Essas 3 bandas aqui do braço longo e uma mais clarinha que seria a primeirinha aqui do braço longo. O seu homólogo, 3 bandinhas aqui e a mais clarinha aqui. Cromossomo acrocêntrico, braço curto, praticamente invisível. Cariotipando uma metáfase, hashtag 14. Bom, eu já falei, cromossomo 13, 14, 15 pertencem ao grupo D. E cromossomo do tamanho médio, em que o braço curto é praticamente invisível, é um cromossomo acrocêntrico. E hoje a aula é sobre o cromossomo 14. Gente, tracejado, eu quero ouvir todo mundo. Centrômero. Beleza. Então, abaixo do centrômero eu tenho o braço longo, acima o braço curto, cromossomo acrocêntrico, P menor que Q, bem menor, quase que invisível. Então, nós temos bandas no braço longo que nos direcionam a análise para o cromossomo 14. Quais são essas bandas? Em resumo, estas 2 bandas aqui, estas 2 regiões nítidas, escuras, colocando 2 tarjas no braço longo do cromossomo 14. É simples. Este é o cromossomo 14. Dá para ver outras bandas? Lógico, quando o cromossomo está mais esticado, com certeza. Mas memoriza essas 2, já é um bom caminho para a gente que está começando a análise
do cromossomo 14. Bora para metáfase. Metáfase para vocês, tempo para identificar onde estão os dois cromossomos 14. E aí, pessoal, encontraram os cromossomos 14? Estão próximos uns dos outros, assim como estava o 13 na aula passada. Vamos lá. Um cromossomo 14 está aqui e o outro cromossomo 14, como eu disse que está próximo, está aqui. Professor, mostra a banda então. Fala pra mim. Cadê aquelas duas tarjas escuras no braço longo do cromossomo 14? Atenção. Uma aqui, outra aqui. No homólogo, uma aqui, outra aqui. Lembrando, cromossomo 14 é um cromossomo acrocêntrico. Acabei de riscar onde está o centrômero e braço curto, quase que invisível, caracterizando um cromossomo acrocêntrico pertencente ao grupo D. Cariotipando uma metáfase, hashtag cromossomo 15. Gente, o cromossomo 15 também é um cromossomo acrocêntrico. Ele também pertence ao grupo D e é um cromossomo, se é acrocêntrico, se é do tamanho médio, pertence ao grupo D. Ele tem para cima do tracejado um braço curto bem pequeno, quase que invisível, e um braço longo até que considerável. É uma diferença muito grande entre P e Q, e P é menor que Q. Gente, tracejado, eu tô cansado de falar, já é a 15ª vez que eu pergunto, o que é um tracejado no cromossomo quando a gente está olhando para uma foto? Centrômero! Show de bola! E aí, onde estão as bandas que me facilitam a minha vida na hora de encontrar numa metáfase para análise do cromossomo 15? Gente, aqui o cromossomo 15 está um pouco mais longuinho e eu vejo uma separação desta região escura para esta banda escura aqui. Em teoria, eu não vejo essa separação tão clara. Não é que em teoria, quando o cromossomo está condensado e eu tenho uma resolução menor, e lembra, resolução é capacidade de ver detalhes, eu vejo essa região aqui escura como sendo única e não separado como nesta imagem, tá? Eu vou fazer um esqueminha do 15 aqui, ó. Braço curto, braço longo, esta região aqui, essas duas regiões escuras aqui, em teoria eu vejo uma só. E o 15, gente, é um acrocêntrico de Botas. Eu posso falar que o finalzinho aqui, o pezinho dele também é escurinho. Então, o 15 eu chamo de acrocêntrico de Botas. Vamos ver na metáfase onde estão os dois cromossomos 15? Metáfase para vocês e, depois da metáfase, tempo para encontrar o cromossomo 15. Encontraram os dois cromossomos 15? Bora identificar. Um está aqui e o outro está aqui. Gente, eu falei, aquela região escura nem sempre está separado. Aqui está um exemplo que elas não estão tão separadas assim, tá? E neste cromossomo aqui, o pezinho está um pouco claro, mas existe uma marcaçãozinha escura bem terminal do braço longo do cromossomo 15. Combinados? Vimos o grupo D. Então, eu vou colocar aqui que o grupo D são os cromossomos 13, 14, 15. Cariotipando uma metáfase, cromossomo 16. Galera, cromossomo 16, para a gente falar em bandas desse cromossomo, a gente começa sempre no tracejado, que é o centrômero. Então, definimos a posição do centrômero, nós identificamos braço curto e braço longo. Bom, vamos por uma região de grande destaque, que é esta região aqui. Abaixo do centrômero, nós temos duas marcações escuras chamadas de heterocromatina. Esta região de heterocromatina, ela pode ser, o tamanho dela pode ser variável. Então,
Tem cromossomo 16 que nós vamos ver essa região maior e outro cromossomo 16 nós vamos ter essa região menor. Mas, além dessa variação e da presença da heterocromatina no braço longo do 16, nós temos duas bandas fortes paralelas, formando o quadradinho do 16q, e nós temos o pezinho do cromossomo 16 de banda clara, tá? Bom, isso é braço longo. Vamos para o braço curto. Nós temos nítido uma banda mais terminal escura no braço curto do cromossomo 16 e uma região e uma banda mais clara no início do braço curto do cromossomo 16. Então, essas bandas aqui são escuras e essas outras aqui que eu destaquei são claras. Isto é o cromossomo 16. Esqueminha do cromossomo 16: braço curto, braço longo, em que a gente tem heterocromatina abaixo do centrômero, duas bandas escuras fortes definidas no braço longo e uma banda forte definida no braço curto. Este é o esquema do cromossomo 16. Então, hoje nós estamos vendo o cromossomo 16. O cromossomo 16 pertence ao grupo E e a morfologia dele submetacêntrico. Bora para a metáfase? Tempo para vocês identificarem os cromossomos 16 na metáfase. Já encontraram? Cromossomo 16 está aqui e está aqui. Este aqui, ele está com o braço curto dobradinho, caidinho, mas não impede da gente identificar a região de heterocromatina em Q e as duas bandas mais fortes e a banda do braço curto também um pouco mais evidente aqui nessa resolução que não é alta. Combinado? Perfeito? Cariotipando uma metáfase. Cromossomo 17, galera. Cromossomo 17, ele também pertence ao grupo E, assim como o cromossomo 16 da aula passada. E a morfologia do cromossomo 17, ele é submetacêntrico. Bom, se o cromossomo é submetacêntrico, eu tenho que identificar primeiro a posição do centrômero. No tracejado. Beleza, centrômero no tracejado, eu tenho P e eu tenho Q. Gente, eu primeiro vou fazer um esqueminha do 17 aqui ao lado, depois nós vamos ver as bandas do cromossomo. Esqueminha do 17, braço curto, braço longo. No braço curto tem uma banda nítida, mais ou menos na metade do braço curto, e eu tenho duas bandas evidentes no braço longo. Às vezes essas duas bandas pode parecer uma só, porque uma está muito próxima da outra. Porém, cromossomo 17 não tem muito o que fazer. É uma banda forte no braço curto, duas bandas fortes do braço longo da metade para baixo e um centrômero mais acinzentado com uma bandinha aqui, ó. Esse é o esquema do cromossomo 17. Bora olhar no de cima? Ó, banda escura no braço curto, região subcentromérica mais sim acinzentadinha e duas bandas bem fortes no braço longo. Essa terceira banda aqui, nem sempre ela está visível, mas ela também existe. E final do braço longo de bandas claras. Bora para a metáfase, identificar os cromossomos 17? Tempo para vocês descobrirem qual é o cromossomo 17 desta metáfase. E aí, identificaram onde estão os dois cromossomos 17? O primeiro está aqui e o segundo está aqui, tortinho. Bom, neste primeiro está bem claro, banda escura no braço curto,
as duas bandas nítidas no braço longo e o finalzinho clarinho. Esse outro aqui, um pouco mais difícil de identificar, porque no centrômero ele dobrou o braço curto. Mas a banda está aqui e as duas bandas do escuro estão aqui. Beleza? Cariotipando uma metáfase, cromossomo 18, galera. Cromossomo 18. Ele pertence ao grupo E. Ele é submetacêntrico. E o tracejado é sempre centrômero. Se eu tenho tracejado centrômero, eu tenho o P do 18 e depois o Q do 18. Pessoal, o 18, ele é submetacêntrico, P é menor que Q, mas o P do 18 é muito pequeno. Olha só, o P do 18 em relação ao Q do 18, tá? E vamos para as bandas. No braço curto do cromossomo 18, o braço curto é pequeno e tem uma região escura nele marcada, mais terminal. E o braço longo? Braço longo nós vamos ver 4 bandas. É a escadinha. O cromossomo 18 é o cromossomo escadinha. A gente vê 4 bandas ao longo do braço longo. Porém, essas duas bandas aqui, elas podem parecer uma banda só, e essas outras duas de baixo também pode parecer uma banda só. Então, em teoria, o esqueminha do cromossomo 18, ele fica assim: tracejado é centrômero, uma banda marcando o braço curto e depois duas bandas fortes marcando o braço longo. Lembrando que essas duas bandas fortes pode ser 4. Então eu vou desenhar aqui um outro 18, que ele pode ser com 4 marcações, como aqui, ó. Aqui eu vejo 4 marcações, mas eu posso ver, dependendo da resolução do cromossomo, apenas 2. Bora para a metáfase? Aqui está a metáfase e vamos identificar onde estão os 2 cromossomos 18. Tempo para vocês. O primeiro está aqui e o segundo está aqui. Bom, gente, nesse primeiro aqui, dá para ver que o braço curto é bem pequenininho, tem uma bandinha escura nele, e o braço longo, nós temos 4 bandas ao longo do braço longo. Este cromossomo ele é visivelmente pequeno, porém, ele tem a resolução com as 4 bandas abertas. Esse outro aqui, nós vemos no braço curto 2 bandas separadas aqui, uma mais clarinha e uma mais fortinha. Também temos as 4 bandas do braço longo. O centrômero está aqui, ele está com o pescocinho ou com o braço curto dobradinho, né? E uma marcaçãozinha escura bem aqui, mais na região terminal do braço curto. Cariotipando uma metáfase, hashtag cromossomo 19. Galera, cromossomo 19 é o cromossomo borboletinha branca. Vocês já vão entender o porquê que ele é borboletinha branca. Vamos lá. Tracejado, sempre centrômero. O cromossomo 19, gente, ele é um cromossomo metacêntrico, pertence ao grupo F e a aula é sobre o 19. Galerinha, é o seguinte, cromossomo 19, cromossomo borboleta branca, simplesmente porque ele é um cromossomo com a sua maior parte de bandas brancas e as bandas escuras que eu tenho, tanto no P quanto no Q, elas não são tão escuras assim. E se eu enxergo este cromossomo 19 numa resolução menor,
eu praticamente só vejo um centrômero bem marcado e uma região acinzentada no P e no Q. Mas praticamente ele é uma borboletinha branca. Quer conferir isso comigo na metáfase? Bora lá! Estamos com a metáfase, a mesma metáfase de sempre, e hoje com cromossomo 19, tempo para vocês identificarem onde eles estão. Procurando as borboletinhas, bora lá, borboletinha branca. Puxa, encontrei uma aqui, outra aqui. Lembra? Eu falei que ele era metacêntrico, sempre com o centrômero bem marcado e uma região mais acinzentada, tanto em P quanto em Q, mas nem sempre isso é muito visível. Vai depender da resolução do cromossomo 19. Cariotipando uma metáfase, hashtag cromossomo 20. Meus alunos favoritos, preste atenção, o tracejado é o centrômero. Galera, é o seguinte, este cromossomo 20, ele também é um cromossomo metacêntrico e também pertence ao grupo F. Então vamos lá. Cromossomo 19 pertence ao grupo F e é metacêntrico. Cromossomo 20 também pertence ao grupo F e também é metacêntrico. Ah, mas professor, então o cromossomo 20 também é uma borboletinha? Sim, o cromossomo 20 também é uma borboletinha. A questão é, ele é uma borboletinha preta. Veja, no 19 praticamente eu não enxergava a banda. No 20 eu enxergo uma região bem escura no braço curto e outra bem escura no braço longo, com uma outra regiãozinha aqui para destaque também não tão escura quanto a de baixo. Gente, borboletinha escura, cromossomo 20, metacêntrico, bora para metáfase. Temos uma metáfase, a mesma metáfase de sempre. Hoje estamos vendo o cromossomo 20, bora identificar. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate. Que viagem é essa, velho? Galera, cromossomo 19 é uma borboletinha, cromossomo 20 é outra borboletinha, 20 uma borboletinha preta. Onde estão? Aqui e ali. Veja lá, centrômero, falando que o cromossomo é metacêntrico, e região escura, tanto no P quanto no Q. Quer lembrar da diferença para o cromossomo 19? Olha cá, um 19, outro 19, borboletinha branca. Maravilha, pessoal! Cariotipando uma metáfase, hashtag cromossomo 21. Cromossomo 21 é um cromossomo muito pequeno, pertencente ao grupo G. E a morfologia do cromossomo 21, ele é um cromossomo acrocêntrico e é o cromossomo muito pequeno. Gente, cromossomo 21, nós vamos começar a olhar para o cromossomo 21 igual nós fizemos até agora para todos os cromossomos. Tracejado significa centrômero e se o cromossomo 21 ele é acrocêntrico, ele pode estar acompanhado e normalmente está da região de satélite. A região de satélite é aquela região organizadora de núcleo que está presente nos cromossomos acrocêntricos. Porém, o cromossomo acrocêntrico ele tem um braço curto muito pequeno, se é curto está acima do centrômero, e tem um braço longo, que só é longo por nome, porque o braço longo do cromossomo 21, ele é pequeno, porque o cromossomo 21 é pequeno. E grita aos olhos, é muito evidente esta porção, essa banda preta aqui, ó, esse borrão preto,
logo abaixo do centrômero, e dessa banda preta até o final, uma região de banda clara. Às vezes, esta bandinha aqui é nítida, mas nem sempre, dependendo da resolução do cromossomo 21, e a gente representa o cromossomo 21 desta maneira aqui, onde esta bolinha é o centrômero e a gente vê evidente esta região abaixo do centrômero. O resto a gente desenha, considera como tudo banda clara, porque essa banda cinzinha aqui, dependendo da resolução, a gente não vê. Então, bora para a metáfase. Esta é a metáfase de sempre e agora nós temos a tarefa de encontrar os dois cromossomos 21. Lembrando, cromossomo 21, ele é bem pequenininho e tem abaixo do centrômero uma região bem escura e depois uma grande região branca. Mas essa grande é modo de dizer, porque o cromossomo 21 é muito pequenininho. Bora lá! Já encontraram o cromossomo 21? Pois aqui, este é um e este é o outro. Veja bem, região de satélite presente, região bem escura para baixo do centrômero e depois uma região de banda clara. Aquela banda cinzinha aqui está muito clarinho nesse aqui e o outro a gente praticamente não consegue ver. Mas esses são os pequenos cromossomos do nosso genoma, que é o cromossomo 21. Cariotipando uma metáfase, hashtag cromossomo 22. Galerinha, o último cromossomo autossômico que nós estamos estudando, porque depois do 22 vem os cromossomos sexuais. Cromossomo 22, ele é acrocêntrico, muito pequeno, tá? Então ele é muito pequeno e pertence ao grupo G. Se o cromossomo 22 é muito pequeno, é acrocêntrico e pertence ao grupo G, ele é igual, muito parecido, similar com o cromossomo 21. Gente, eu vou primeiro desenhar o 21 aqui, que de cara vocês vão ver a diferença para o 22. Na semana passada, o que eu falei que era o cromossomo 21? Um cromossomo pequeno, que embaixo do centrômero tinha uma região muito escura e que, às vezes, dependendo da resolução, a gente conseguiria ver uma bandinha mais escura aqui em toda essa extensão de banda clara. Este, gente, é o 21. Agora, este aqui é o 22. Quais são as diferenças do 21 para o 22? Bom, eu vou começar diferente, por ser o último autossômico. É o seguinte, qual a diferença para o 21? Ele tem uma grande região clara, ou seja, não tem essa banda escura abaixo do centrômero. O 22 não tem, então segue com uma grande região clara no braço longo. E esta banda aqui, que é mais escura no braço longo, que é claro, ela é evidente. Até numa resolução mais baixa, esta banda aqui, ela acaba sendo evidente. Braço curto do cromossomo 21, igual dos acrocêntricos, é curto mesmo. E o cromossomo 22, por ser acrocêntrico, ele também tem as regiões organizadoras de nucleolo, que é o satélite. Este aqui não está com satélite muito evidente. Ok? Gente, cromossomo do grupo G, acrocêntrico, pequeno, bem clarinho, não tem aquela marcação forte que o 21 tem. E agora nós vamos para a metáfase identificar quais são os cromossomos 22. Tadadã! Metáfase para vocês. E aí, onde estão os cromossomos 22? Muito bem,
Este é um cromossomo 22 e este é o outro cromossomo 22. Veja lá, ele é pequeno, acrocêntrico, também é um dos menores cromossomos do nosso genoma. Ele tem o braço longo bem claro, com uma banda mais escura no meio do braço longo, e o braço curto é bem curtinho. Lembrando que essa região aqui, onde eu estou fazendo este risco aqui e aqui, é a região de centrômero. Cariotipando uma metáfase, cromossomo X, galerinha. O cromossomo X, ele é um cromossomo sexual. Cromossomo sexual, gente, nós temos o X e nós temos o Y. Cromossomo X, onde está o centrômero dele? No tracejado. Ah, mas sempre o tracejado é centrômero? Sempre, nos autossômicos e também nos sexuais. Gente, cromossomo X, ele é um cromossomo submetacêntrico e pertence ao grupo C, ok? Cromossomo X está aqui, tá bonitinho, tá na tela. E agora nós vamos falar quais bandas a gente consegue analisar o cromossomo X. Gente, antes de mais nada, cromossomo submetacêntrico, P é menor que Q, tá? Mas o P do X não é muito menor que o Q, não. Tudo bem? Mas o que nos chama a atenção é esta banda bem escura no P e esta banda bem escura no Q. O que elas têm de parecido ou muito próximo é esta distância do centrômero aqui. Então, esta distância é igual a esta distância aqui. A gente podemos assumir essa igualdade para ficar mais fácil para a gente identificar o cromossomo durante a análise. E depois, gente, no braço curto, dificilmente vai aparecer uma outra banda aqui, dependendo da resolução, é claro, além deste final aqui um pouco mais escuro. Já no braço longo, nós temos 3 bandas aqui, evidentes nesta resolução, mas que, se não estão 3 bem nítidas, nós temos uma e uma segunda mais grossinha, que é um borrão, né? Que é onde essas duas estão bem próximas, então aparece uma banda. A gente até vê um pouco de divisão entre elas, mas é uma região mais escura aqui. Mas querendo ou não, deste modo que está aqui, é sempre assim. A gente conta 1, 2, 3, a escura de Q, centrômero, a escura do P. Tudo bem? Este é o cromossomo X, essas bandas que a gente analisa o cromossomo X, e bora para a metáfase. Esta metáfase de sempre, e onde está o óleo? Não é o óleo, não. Onde está o cromossomo X? Aqui, galera. Este é o cromossomo X. Vamos dar uma olhadinha nas bandas, como eu disse. De baixo para cima. 1, 2, 3, a grossa de Q, centrômero, a grossa de P, e dificilmente a gente vai ver algo além desse finalzinho mais escuro. Então, nesta metáfase, este é o cromossomo X. Professor, não é para ter 2 cromossomos X? Olha, nós sabemos que mulheres e homens têm a constituição cromossômica diferente. Mulher tem 2X e os homens têm um X e um Y. Então, se nós não estamos enxergando 2x nesta metáfase, e eu já te digo, ela tem x, ela tem o y, então é uma metáfase do sexo masculino. Cromossomo Y, meus cromossomos favoritos. E o seguinte, cromossomo Y, gente, tem centrômero? Claro! Tracejado é centrômero. E o cromossomo Y também é um cromossomo pequeno, pessoal. Tem um braço curto muito pequeno, tem um braço longo que de longo só tem nome, também é um braço pequeno, né? O braço longo ele é pequeno, o Y é um cromossomo pequeno. E o que chama a atenção do cromossomo Y, gente, é ele ser pequeno e aqui, ó, no final
do braço longo, a gente tem uma região escura, que é uma região de heterocromatina. Essa região de heterocromatina, ela pode ter um tamanho variável. Esse tamanho variável da região de heterocromatina pode deixar o tamanho do cromossomo Y variado. Então, o que a gente considera o cromossomo e o tamanho de um cromossomo Y normal, em função da heterocromatina, é um tamanho que ele fica maior que o cromossomo 21, porém, ele pode ficar menor que o cromossomo 13. Então, o limite aí de tamanho é que o Y, em função da variação do tamanho da heterocromatina, ele pode ser maior que o cromossomo 21, mas ele também não pode passar muito, não pode passar do tamanho do cromossomo 13. E o cromossomo 13 é um cromossomo acrocêntrico grande, né? O 21 é um acrocêntrico pequeno. Mas, como característica do cromossomo Y, ele é um cromossomo pequeno, braço curto muito pequeno, braço longo, que de longo só tem nome, e chama a atenção uma região escura, uma banda escura abaixo do centrômero e um bloco escuro no final do braço longo. Bora para a metáfase? Vamos identificar o cromossomo Y? Metáfase na área. E qual é o cromossomo Y? E eu já falei para vocês, esta metáfase é uma metáfase do sexo masculino. Nós já identificamos o X jogadinho aqui, agora falta o Y. Reloginho para vocês. Está aqui, gente, o cromossomo Y. Pode ver, ele é um cromossomo pequeno e tem aqui, ó, no final uma região bem escura, que é a heterocromatina, variável, podendo deixar o cromossomo maior ou menor, e aqui o centrômero com o seu pequeno braço curto. Gente, este é o cromossomo Y e tudo isso que nós falamos até então é o cariotipando uma metáfase que chega ao fim. Eu quero agradecer muito a atenção de vocês e não se esqueça, teremos novos conteúdos para vocês aqui no Trissomia Livre, um novo conceito para aprender citogenética.